Vai buscar meus cordeirinhos, vai buscar para que os possa abençoar. Vai buscar meus cordeirinhos, vai buscar para que os possa abençoar. Alô, paz, queridos, Deus abençoe. Eu sou o presbítero Joaquim, aqui do Rio de Janeiro. Eu pertenço à igreja presbiteriana, chamada Igreja Presbiteriana Boas Novas, aqui em Mesquita, filiada à Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, tenho o privilégio de ser presbítero nessa igreja. Além de presbítero, eu dirijo o NOBEC aqui, juntamente com a minha esposa, professora Roseni, e também com a missionária Jacira. Nós dirigimos o NOBEC aqui no Rio de Janeiro. Nós trabalhamos com o Ministério Infantil, com crianças, já há uns 35 anos mais ou menos. Já é uma caminhada, né? Conheci a minha esposa já trabalhando com crianças, namorei trabalhando com crianças, noivei com ela trabalhando com crianças, e nosso ministério, pelo menos o meu, já vai para 35, o dela mais um pouquinho. Você ainda vai conhecê-la na sua live ainda essa semana. Então é um privilégio poder falar com você, porque nós entendemos que Deus sempre nos dá o privilégio de poder evangelizar. Ele nunca tira de nós essa oportunidade de evangelizar. Então, Ele ainda continua nos dando ferramentas para a evangelização. Na verdade, a pescaria ainda continua, por isso eu entendo esse tema como importantíssimo, e eu espero que isso esclareça tanto para você quanto para mim também, o quanto é importante nós continuarmos no trabalho de evangelização. Tive a honra de trabalhar na publicação, na edição dos vídeos que você está assistindo, todos eles, de trabalhar no design de todos os vídeos, de elaborar junto com o pessoal do NOBEC as palestras, e também de editar cada vídeo desse que você está assistindo. Por isso eu entendo que é realmente um presente de Deus para você, todos esses vídeos que você tem assistido. Deus abençoe a sua vida, seu ministério, e nós vamos falar sobre uma rede espiritual. Uma rede espiritual é o tema da nossa palestra, porque nós entendemos que Deus nunca tira de nós, em época alguma, em circunstância alguma, Ele nunca tira de nós o privilégio e a possibilidade de evangelizar, de pescar. Por isso, a rede de Deus continua em nossas mãos, e agora nós temos uma outra rede, uma rede diferente, a chamada rede da internet, ou as redes sociais, ou a rede virtual. Isso significa que as redes ainda continuam nas nossas mãos, para que a gente possa utilizar essa nova rede para continuar falando de Jesus para as crianças. Então Deus abençoe essa nossa palestra, essa nossa palavra. Queria ler com você Marcos 16:15, Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15, que diz o seguinte, você conhece: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Vamos ler novamente? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho
a toda criatura. Diz Marcos 16:15. Essa é a chamada grande comissão, né? O Evangelho, a pregação do Evangelho é a chamada grande comissão. Nós devemos ir a todas as nações pregar o Evangelho. E eu queria definir com você rapidamente a importância da pregação do Evangelho. Eu sei que você sabe, mas eu queria ainda conhecer com você um pouco mais, recordar um pouco sobre a importância da pregação do Evangelho. Nós, como ministros de criança, nós não estamos aqui para entreter ninguém, né? Nossa missão é pregar o Evangelho às crianças, é pregar o Evangelho a todo mundo. Então, Marcos 16:15 nos fala dessa grande comissão, a pregação do Evangelho. E o que é a pregação do Evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho é a maior prova do amor de Deus para todos os homens. Você pode repetir? O Evangelho é a maior prova do amor de Deus para todos os homens. Isso, o livro de Romanos, capítulo 5, verso 28, diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Diz Romanos 5, 28. O Evangelho também é a vitória sobre o pecado que nos condenava e nos afastava de Deus. O Evangelho é a vitória sobre o pecado, esse pecado que nos afastava de Deus. Como diz Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus. Então o Evangelho é a possibilidade de ficarmos livres do pecado, justificados pela justiça. O Evangelho é a justiça de Deus, a crucificação é a justiça de Deus a nosso favor para nos libertar e nos dar a eternidade. Falando em eternidade, o Evangelho também é a certeza do nosso futuro com Deus, a certeza de que estaremos para sempre com Ele, grandes e pequenos, crianças, jovens, adultos. O Evangelho nos dá a oportunidade de vivermos para sempre com Deus. João 14:2 diz que Ele está preparando uma morada e em breve vai vir buscar-nos para estar eternamente com Ele. Uma outra característica muito importante do Evangelho ele é capaz de transformar o homem, seja uma criança, ele é capaz de transformar uma criança, ele é capaz de transformar qualquer homem. Então o Evangelho é o Evangelho da transformação, é a oportunidade do homem, da criança, do idoso, viver aquilo que Deus projetou para ele. Por isso João 3,3 diz e chama a essa transformação do Evangelho, essa transformação que o Evangelho causa. Jesus fala a Nicodemos que isso é chamado um novo nascimento. Então, o Evangelho, ele proporciona também um novo nascimento. Outra característica do Evangelho, da pregação do Evangelho, é ajudar-nos a viver e a compreender a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, somente o Evangelho nos dá condição de conhecer a Deus e saber o que Ele tem para nós, de conhecermos o que é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. É o que está escrito em Romanos, capítulo 12, verso 1 a 12. Uma outra característica importante do Evangelho é que ele não faz acepção de pessoas. Não há um grupo selecionado ou seleto para receber o Evangelho. Não é só o rico, também não é só o pobre, como era pregado no início, né, da era cristã. Não é só o pobre, mas é também o rico, o negro, o branco, o índio, o pardo, o magro, o alto, o baixo. Então o Evangelho, ele não faz acepção de pessoas, não é só para homem, mas é para mulher também, é para criança também. Então o Evangelho não faz acepção
de pessoas. Isso está registrado no livro de Atos, capítulo 10, verso 34. Essa é a verdade do Evangelho, é essa característica do Evangelho, é isso que nós proporcionamos quando pregamos o Evangelho, essa é a vontade de Deus. Com relação ao chamado, esse chamado de sermos pescadores, a palavra que Jesus deu a Pedro, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, com relação a esse chamado de ser pescador de homens, agora com uma nova rede chamada rede virtual ou as redes sociais, mas a rede ainda existe, a pescaria ainda é possível, esse é o tema da nossa palestra. Então, com relação a esse chamado, a essa vocação, a essa convocação, eu tenho algumas perguntas para fazer para você. Gostaria que você me respondesse aí, mesmo onde você está. Primeira pergunta com relação ao Evangelho ou ao evangelismo, que é a pregação do Evangelho. Eu quero te fazer algumas perguntas. Essas perguntas eu separei entre perguntas que eu chamei perguntas da cor verde e perguntas da cor vermelha. Então, vou fazer algumas perguntas que eu chamo as perguntas da cor verde. Depois eu vou fazer algumas perguntas mais específicas que eu coloquei e chamei de perguntas na cor vermelha. Então, me ajude com essas respostas. Primeira pergunta que eu faço para você, e por favor, é importante que você esteja atento. Essa palestra ela é importante para a gente se conscientizar do nosso chamado. Então, me responda em nome de Jesus, qual tem sido o seu envolvimento com o evangelismo? Eu vou repetir. Pergunta número 1. Qual é o seu envolvimento com o evangelismo? Até onde você está envolvida ou envolvido com o evangelismo? Quando alguém pensa em evangelismo, em evangelizar, se lembram de você? Podem contar com você? Quando a igreja, o seu pastor, a sua denominação pensa em evangelismo, será que alguém pensa em você? Não, ele não pode faltar, nós precisamos convocá-lo. Então, qual é o seu envolvimento real com o evangelismo? É importante que você responda essa pergunta para que a gente possa prosseguir e as verdades de Deus possa invadir o meu e o seu coração nesse chamado ao evangelismo, possa nos desafiar mesmo ainda nesse tempo. Primeira pergunta: qual é o seu real envolvimento com o evangelismo? Já respondeu? Vamos para a segunda pergunta. Você acha que o evangelismo é a principal função da igreja? O que você acha? O evangelismo, ele é a principal função da igreja ou há questões mais importantes? Não, eu acho que o evangelismo não é tão importante. Eu acho que a igreja tem questões mais importantes para serem resolvidas, questões sociais, questões administrativas, questões teológicas, há tanto que se discutir, questões políticas. Será que há questões mais importantes do que o evangelismo? Será que temos dado valor ao evangelismo? Ou você acha que a igreja não vive só de evangelismo? A igreja precisa discutir questões mais importantes. O que você acha? Responda no seu íntimo, no seu coração. Terceira pergunta que eu faço para você, é importante para a gente prosseguir. O que você acha de uma igreja que não evangeliza? É mais ou menos parecida com a segunda pergunta, O que você acha de uma igreja? Qual é o futuro de uma igreja que não evangeliza? O que você acha? Você conhece alguma igreja que não evangeliza? A sua igreja evangeliza? Qual é o futuro de uma igreja que não evangeliza? Qual é o futuro dela? Em que tipo de rotina ela pode cair, Em que tipo de rotina pode ser mais proeminente na igreja? Que tipo de coisas a igreja pode sofrer? Que tipo de situações a igreja pode começar a se envolver pela falta do evangelismo? Tem vivido isso?
tem presenciado isso, a igreja viver situações que não quer pela falta do evangelismo, por estar envolvido com outras coisas menos o evangelismo. Então, o que você acha de uma igreja que não evangeliza? Muito bem, a quarta pergunta, que eu ainda chamo a pergunta de cor verde, para você me ajudar a responder, é importante, que diz: quem você acha que é responsável pelo evangelismo? Eu vou repetir para você: quem é o real responsável pelo evangelismo na sua igreja ou nas igrejas? Será que é uma pessoa responsável pelo evangelismo? Será que quando se fala em evangelismo, se pensa somente num grupo? Será que quando se fala em evangelismo, se pensa somente em uma denominação? Aquela denominação evangeliza de verdade, a nossa não evangeliza. Quem é realmente responsável pelo evangelismo? Tem alguém específico? Tem alguém separado para evangelismo? Ou você acha que todos nós somos responsáveis pela evangelização? Pense nisso para a gente poder caminhar. Vou fazer outras perguntas. Agora, essas perguntas que eu chamei de perguntas vermelhas, tá, mais relacionadas ao nosso tempo, e são as seguintes perguntas para você. Primeira pergunta: você acha que é possível evangelizar? Acha possível evangelizar? É possível ainda continuar a obra de evangelização, mesmo nesses tempos de restrição, de isolamento, de pandemia? Será que ainda há possibilidade de se ganhar almas? O que você acha? Será possível ainda ganhar crianças para Jesus, mesmo nesse tempo de pandemia, de isolamento? Esse é o desafio da nossa época. O que você acha? Acha que a gente tem que esperar? Ou é possível ainda evangelizar e ganhar crianças para Jesus, mesmo nesses dias de isolamento? O que você acha? Será possível vencer as barreiras e continuar e ter a consciência de que ainda tem a rede nas mãos para evangelizar? Essa é a primeira pergunta, que eu chamei de perguntas vermelhas. A segunda pergunta, que é para a gente meditar ainda mais nesse tema, nessa nossa situação, é o seguinte: se acha que realmente nós devemos evangelizar, quais são os empecilhos que você acha que temos hoje? Ou seja, o que é que te impede de evangelizar hoje? O que falta para você evangelizar hoje? Quais são os empecilhos que estamos passando, que estamos encontrando nesse tempo para nos impedir a evangelização? O que te impede hoje de evangelizar uma criança? O que te impede hoje de evangelizar alguém? Pense nisso. E completando as nossas perguntas, será possível que a igreja está conseguindo evoluir ou se preparar para a evangelização nos novos tempos, os tempos que virão, os tempos que já estamos passando, essa situação atípica de isolamento? Será que a igreja consegue evoluir o suficiente para transpassar os muros e continuar, para transpassar as dificuldades e continuar a obra de evangelização? Você acha que é possível evangelizar mesmo nesses períodos de pandemia? O que você acha? Bem, se você acha que a igreja deve continuar evangelizando, que de alguma forma nós somos os evangelistas, que de alguma forma a rede continua nas nossas mãos, eu queria que nós fizéssemos um exame introspectivo aqui, eu e você. Vamos pensar um pouco naquilo que podemos fazer, ou quem somos, ou qual vai ser a nossa colaboração para que o Evangelho continue sendo pregado, mesmo nesses tempos de pandemia. Então, se a responsabilidade é minha e sua, vamos falar de mim e de você, vamos falar de nós aqui, fazer esse exame, eu e você, naquilo que a gente pode colaborar, naquilo que a gente pode fazer. Vamos fazer esse
pequeno exame, e aí é importante que você se sente. Está sentado? Ótimo. Então, me ajude a pensar um pouco agora, eu e você, quem somos, o que podemos fazer, qual é a nossa participação, de que maneira nós podemos colaborar. Você evangelista, você responsável, você pai de criança, você professor secular, você professor do Ministério Infantil, você diretor, você auxiliar, você porteiro. O que a gente pode fazer? Como é que Deus pode nos usar? De que maneira Deus pode nos usar como evangelistas ainda nesse tempo? Vamos conversar um pouco? Vamos lá então. Primeira pergunta que eu faço para você aqui nessa conversa é: o que você pode oferecer? O que você tem a oferecer? Que habilidades você tem? O que você gosta de fazer? Se nós começássemos com essa pergunta, se nós começássemos com esse exame, eu tenho certeza que eu e você, nós podemos descobrir que nós realmente temos alguma coisa para dar, temos alguma coisa a oferecer ao mundo, às crianças, mesmo nesses tempos difíceis. Então, que habilidades você tem? O que você gosta de fazer? O que te dá prazer na casa de Deus? O que te faz alegre ou cooperativo ou um servo na casa de Deus? Em que você gosta de servir? De que maneira você gosta de servir? O que você gosta de fazer? No que você tem prazer em fazer na casa de Deus? Eu vou fechar essa pergunta aqui de maneira mais direta e vou dizer: no que você é bom? Nisso eu sou bom. Eu sei cantar, eu sei pregar, eu sou bom quando canto, eu sou bom quando prego, eu sou bom quando conto história. Eu gosto de ensinar, eu gosto de trabalhos manuais, eu gosto de ler, eu gosto de cantar. No que você é bom? No que você é bom? No que você pode cooperar na obra da evangelização? O que você gosta de fazer? No que você é bom? Isso aí um pouquinho. Uma outra coisa que eu vou lhe perguntar, ainda dentro desse questionamento, é sobre as suas habilidades, né? Que habilidades você tem para que seja usado como ferramenta do Evangelho? Então, que habilidades que você tem, ainda como complemento da nossa colocação, né? Que habilidades você tem para que Deus use as suas habilidades como uma ferramenta do Evangelho, né? Nós já falamos aqui, você gosta de cantar, gosta de dançar, gosta de contar histórias, gosta de ler poesias, gosta de ensinar em oficinas, de trabalhos manuais, gosta de orar. Quais são as suas habilidades, aquelas que Deus pode usar como uma ferramenta da evangelização? Agora, preste atenção. Se eu fosse encontrar você agora, ou melhor, se eu fosse encontrar você fazendo aquilo que você gosta, fosse lhe visitar, e você estivesse fazendo aquilo que você gosta, o que você estaria fazendo? Se eu fosse lhe visitar agora, e lhe encontrasse fazendo aquilo que você gosta, o que você estaria fazendo? Por que eu estou lhe fazendo essa pergunta? Porque a primeira coisa que eu gostaria que você entendesse, que evangelho ou evangelismo nada mais é do que compartilhamento. Eu vou repetir: evangelismo nada mais é, evangelismo eficaz nada mais é do que compartilhamento. Você compartilhar aquilo que você tem de bom, aquilo que você faz de melhor, você compartilha. Então, o evangelho, a essência do evangelho, primeiro é compartilhamento. Então, pense nisso. O que você tem para compartilhar com crianças, com jovens, adolescentes, adultos? O que você tem de melhor
para compartilhar. Pense nisso nesse momento. Como já falamos, o Evangelho ele é uma pescaria. Isso está registrado em Mateus 4:19. Fala de Jesus no chamado aos apóstolos pescadores, né? Mateus 4:19. Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Eu gostaria que você imaginasse nesse tempo uma pescaria, mas uma pescaria diferente. Você vai sair para pescar, mas de uma maneira que você não conhecia, sabe? Você vai para uma pescaria, mas uma pescaria que não levasse o anzol, uma pescaria que não levasse a rede, ou uma pescaria que fosse para uma praia desconhecida, uma pescaria que fosse à luz do dia, não fosse à noite, uma pescaria bem diferente. Eu gostaria que você imaginasse ir pescar num lugar improvável, uma pescaria num lugar pouco provável, numa hora pouco provável, de uma maneira diferente. E imagine você ir para uma pescaria bem diferente daquela que você está acostumado aí, ou daquela que os grandes pescadores estão acostumados aí, com relação ao horário, com relação ao local, com relação à maneira. Então imagine aí uma pescaria, mas uma pescaria diferente das que você conhece. Lá em Lucas capítulo 5, verso 1 a 11, está registrado aquilo que nós conhecemos como a pesca na maravilhosa. Você lembra? Lucas 5, de 1 a 11, fala sobre a pesca maravilhosa. E eu encontro nesse relato de Lucas 5, com relação à pesca maravilhosa, pelo menos duas características importantes que tornaram aquela pesca maravilhosa. Então, duas características que tornaram e que hoje nós conhecemos ela como a pesca maravilhosa. Mas quais foram as características principais dessa pesca maravilhosa? Eu queria estudar com você nesse momento. Primeiro, a pesca maravilhosa, ela foi considerada uma pesca maravilhosa porque ela foi uma pesca diferente. Você pode repetir? Ela foi uma pesca maravilhosa porque ela foi uma pesca diferente. Como assim? Os pescadores já haviam acabado de voltar de uma pescaria frustrada, nos horários que eles conheciam, no local que eles estavam acostumados a ir, numa rotina de um jeito, numa técnica que eles estavam acostumados a fazer, e voltam de mãos vazias. Jesus vai ao encontro desses homens, já o sol já estava alto, faz com que eles retornem ao mar, debaixo de sol, sem ondas, o sol em cima, e com uma técnica diferente. Jesus pede para eles jogarem a rede para o outro lado. Então, uma das características dessa pesca maravilhosa é que ela foi uma pesca diferente. Você pode repetir? Uma pesca maravilhosa, porque foi uma pesca diferente. E eu fico pensando de como esse tempo que estamos vivendo nessa pandemia, nos dando a oportunidade de também evangelizar, de pescarmos, o quanto também ela pode ser e ela será uma pesca diferente. É como Jesus estivesse chegando para mim, para você: ei, por que você parou? Senhor, eu não estou podendo sair, a gente não está podendo ir na rua. Mas não é do seu jeito. Essa pesca, para ser maravilhosa, ela precisa ser diferente. Então, vamos pensar na nossa pescaria, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio ao caos, ao isolamento. Será que a nossa pesca ainda pode ocorrer? Jesus diz que sim, e ele nos orienta a partir do texto de Lucas 5, nos orienta e nos incentiva ainda a viver essa pesca maravilhosa. Bem, de que maneira essa nossa pescaria hoje seria considerada uma
pescaria diferente a fim de caracterizá-la como uma pesca maravilhosa? É porque a nossa pescaria hoje, ela se dá em outra rede, né? As chamadas redes sociais. A nossa pescaria hoje, ela é uma pescaria ou uma evangelização pela internet. Então, a primeira coisa que nós precisamos nos ater é que nós já temos uma rede para pescar. Essa rede chama-se internet e nós precisamos usá-la na nossa pescaria, na nossa evangelização. A segunda característica dessa pesca típica é que hoje nós não precisamos bater na porta de ninguém. Você não precisa sair de casa em casa distribuindo folhetos ou de porta em porta. Essa pesca, a característica dela também é que a gente não precisa sair batendo de porta em porta nas ruas, como fazíamos antigamente, ou na pesca, na evangelização tradicional. A outra coisa relacionada a essa pesca, que a torna uma pesca atípica ou diferente, é que as pessoas já não estão mais onde a gente costumava encontrar. Hoje você já não vai encontrar as crianças nos parques ou nas ruas. Hoje você não vai encontrar as crianças na porta de casa. Hoje você não vai encontrar mais as crianças nas escolas. Hoje você não vai encontrar as crianças mais na porta da igreja. Hoje as crianças não estão mais aonde a gente costumava encontrá-las. Então essa também é a tipicidade dessa nova maneira de evangelização. Onde é que a gente costumava encontrar as crianças? Nas ruas, nas praças. Hoje elas não estão mais. E onde estão as crianças hoje? Você pode responder, aonde é que a gente pode encontrar as crianças hoje? Sim, com certeza elas continuam navegando, mas agora navegam nas redes sociais, nas plataformas sociais. Então eu e você hoje, se queremos evangelizá-las, vamos encontrá-las na internet, vamos encontrar as crianças nas redes sociais. E nós sabemos aonde elas estão e temos a rede na mão, então vamos alcançá-las nas redes sociais. Seria possível evangelizar pela internet, usar as redes sociais para alcançar as crianças? O que você acha? Conforme Marcos 16,15, nós deveríamos ir por todo o mundo e de todas as maneiras alcançar as crianças. Então, se você acha possível alcançar as crianças pelas redes sociais, de ir ao encontro delas, então nós temos muito trabalho a fazer, precisamos nos dedicar, precisamos evoluir para alcançá-las. Então, o que eu e você precisamos para iniciar essa pescaria? Já sabemos que temos que pescar, já sabemos aonde encontrá-las, mas que tipo de equipamento agora eu e você precisamos usar para alcançar as crianças na internet? Que tipo de material nós vamos usar para essa nova pescaria? Eu queria que você anotasse aí o que nós precisamos hoje usar para alcançar as crianças na internet. É importante a sua atenção. Hoje, para evangelizar as crianças na internet ou nessa nova rede, nós precisamos de pelo menos um celular, um computador, uma rede social, estar inscrito em alguma rede social como YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, né? Nós precisamos ter um celular, um computador e estar linkado aí, estar inscrito em alguma rede social que vai nos levar até essas crianças. Outra coisa importante para a gente poder alcançar as crianças, como numa pescaria, é que você fizesse uma pesquisa e qual é a sua maior rede de acesso. Isso é interessante para você. Aonde é que você tem maior acesso às suas crianças? Será pelo YouTube? Será pelo Facebook? Onde está o seu maior acesso? Aonde você tem maior contato com as crianças? Mas de repente é pelo WhatsApp. As crianças se relacionam mais comigo pelo Facebook. Não, elas costumam se relacionar comigo mais pelos e-mails. Em outros casos não, elas costumam ligar para mim, estão sempre ligando para mim, ou
Olha, eu me relaciono mais com as minhas crianças através de cartas. Então, você precisa descobrir aonde, em primeiro lugar, aonde está o seu maior contato com as crianças. Porque às vezes você quer botar, você vê todo mundo fazendo, né? Você quer botar uma postagem no Facebook, quando na verdade as suas crianças não estão lá. Na verdade as suas crianças estão no YouTube, ou estão por e-mail, ou estão por carta. Aonde está o seu maior acesso, ou onde é o seu maior acesso às crianças? É a primeira coisa que você precisa descobrir. A outra coisa que você precisa fazer para trabalhar com evangelização pela internet é saber qual é a melhor forma. Qual é a melhor forma? Bem, já sei aonde encontrá-las. Agora, qual é a melhor forma de alcançá-las? É por vídeo, é por live, é por fotos, é por áudio, algum áudio que você manda para elas? Qual é a melhor forma que você tem para poder alcançá-las? É áudio, é vídeo, é live, é foto, é carta, é e-mail? Qual é? Você precisa estabelecer agora, já que você sabe onde encontrá-las, a melhor forma de poder se relacionar com elas. O seu meio de evangelização é o quê? É vídeo? É um áudio? É uma leitura bíblica? É uma carta? É um telefonema? Qual é o seu melhor meio, o maior meio de acesso que você tem às suas crianças a fim de alcançá-las? A outra coisa que você deve fazer é escolher o melhor horário. Qual o melhor horário de se contactar, de se conectar, de se relacionar com elas? Então, não é qualquer horário que as crianças vão ter acesso a você. Não adianta jogar uma mensagem meia-noite para elas, elas não vão estar lá. Ou, de repente, não é bom enviar uma mensagem para elas pela manhã, porque, de repente, estão em aula online. Então, qual é o melhor horário que você pode se relacionar com elas? Em que horário específico elas vão dar atenção, vão receber a sua mensagem, vão receber o seu contato? Isso é importante você saber também. Uma outra observação que você precisa ter é para você não exagerar nas postagens. Se você exagerar nas postagens, vai chegar a um ponto que as crianças não vão nem querer abrir mais. Eu e você, nós sabemos disso. Tem postagem que a gente nem abre mais, né? Essa postagem já sei quem é, já sei o que vai falar, e envia toda hora. Então não exagere nas suas postagens, na sua comunicação com as crianças. Isso pode estafá-las, podem perder o ânimo e a coragem e a vontade de ler as suas mensagens, porque você envia mensagem toda hora. Então modere nas mensagens, no seu relacionamento com as crianças. Uma outra coisa é que sempre que possível, invista no aperfeiçoamento. O que eu posso usar mais aqui? Vou usar um cenário, vou usar uma música, vou enriquecer o meu contato com a criança com uma foto, com um fantoche. O que mais eu posso usar para enriquecer o meu relacionamento com ela? Então invista nessa plataforma que você está usando, invista nesse meio que você está usando, a fim de aperfeiçoar o alcance e o entendimento da criança que você quer evangelizar. Uma outra dica importantíssima que você precisa estar atento é com relação às respostas. Escute bem, em toda plataforma existe um relacionamento, existe uma interação. Então, qualquer pergunta que a criança faça, qualquer dúvida que a criança tenha, é importante que você responda. Você viu como é importante estar atento? Se você não responde, se você não dá um olá, se você não tira a dúvida na criança, na resposta, nessa interação que ela tem com você, que ela fez com você pelo aquele meio social, é importante a interação. Fez pergunta? Responda. Tire dúvidas, nunca deixe de responder. Uma pergunta que a criança faz pelo Zap, pelo Facebook, pelo e-mail. Então mantenha a interação com ela, mantenha esse contato com ela, não deixe de respondê-las, porque você vai estar tirando uma dúvida dela e mantendo esse relacionamento dela com você. Então é importante não perder, não deixar essa interação de lado.
Uma outra característica da chamada pesca maravilhosa de Lucas 5 é que, além de ser atípica, de ser um horário diferente, maneira diferente, data diferente, técnica diferente, a pesca maravilhosa ela também foi considerada maravilhosa porque pela quantidade de peixes. Então não bastou somente ter peixe na hora, no lugar que não era para ter, mas era muito peixe, e a grande quantidade de peixe foi também uma característica importante dessa chamada pesca maravilhosa. Então preste atenção no que eu vou lhe sugerir. Então, se a pesca maravilhosa ela também foi maravilhosa por causa da quantidade de peixes, como é que eu posso alcançar também mais crianças? Como eu posso alcançar as crianças de outro bairro, de outro país, de outro continente? Como é que a minha pescaria pode se tornar uma pesca maravilhosa e alcançar muitas crianças de muitos bairros, de muitas cidades, de outras cidades? De que maneira eu posso alcançar mais e mais crianças? É uma característica também da pesca maravilhosa. Para alcançar mais e mais crianças na sua pescaria pela internet, você vai ter que estabelecer alguns critérios. Eu gostaria que você anotasse aí, estabelecer critérios. Na verdade, seria uma técnica de pescador, de conhecer locais, áreas onde há mais peixe. É um trabalho de pesquisa para alcançar mais peixes. Então, se eu tenho uma rede social, se eu me relaciono com as crianças, por histórias, por músicas, por vídeos, eu preciso saber, com relação ao que eu faço, o que elas mais procuram. Então, eu preciso estabelecer critérios de pesquisa a fim de que eu alcance, com a minha evangelização, mais e mais crianças pela internet. Seria um trabalho de pesquisa. Eu começaria essa pesquisa a fim de aprofundar ou aumentar a minha interação, o meu envolvimento com as crianças, aumentar a minha pescaria, alcançar mais crianças. Já é um trabalho de pesquisa de quem quer ter ou fazer uma pesca maravilhosa. Então, a primeira coisa que eu faria, o que você deve fazer, é saber o que as crianças mais buscam na internet. Já pensou nisso? O que as crianças não crentes, o que elas mais buscam na internet? Já pensou nisso? O que as crianças, quando entram na internet, o que elas procuram mais? Esse é um trabalho de pesquisa. Com base no que elas pesquisam mais, eu posso então preparar o meu material com base naquilo que elas mais procuram na internet. Então, se procuram histórias, minha rede de evangelismo, eu vou envolver mais história. As crianças procuram mais histórias. Histórias sobre o quê? Histórias sobre animais. Meu próximo vídeo vai ser sobre histórias sobre animais, e ali eu vou poder falar sobre a criação, sobre tudo que Deus fez, da maneira como Deus cuida e alimenta os animais. E aí aumenta o meu trabalho, aumenta a minha possibilidade de uma pescaria maior, de alcançar mais crianças pela internet. Então, como é que eu vou usar, já que eu sei o que elas procuram mais, que tema eu vou dar à minha postagem, ao meu áudio, que título eu vou dar então ao meu áudio, ao meu vídeo, com base naquilo que as crianças mais procuram na internet. Que capa eu vou colocar? Que música eu vou colocar? Qual as músicas que elas mais procuram? Eu posso botar alguma coisa parecida? Que figura que elas mais procuram? Eu posso botar uma figura mais parecida, a fim de que eu pregue a palavra, alcance mais crianças a partir daquilo que elas mais buscam na internet. Essa é uma estratégia bastante interessante. O Google hoje ele possui uma ferramenta interessante, você deveria pesquisar, é chamado Google Trends. Google Trends. O
Google Trends, eu estou escrevendo aqui para você o nome, Google Trends. Ele é uma ferramenta que o Google dá para um trabalho de pesquisa aprimorado para você fazer comparação. Essa comparação sempre lhe ajuda. E eu vou lhe dar um exemplo agora com relação a esse trabalho de pesquisa que pode ajudar na sua evangelização pela internet. Então imagine que você quer falar sobre evangelização. Então você coloca, meu trabalho vai ser de evangelização. Então você quer saber o que as crianças mais procuram com relação à evangelização. Então o Google Trends da Google, lhe dá a possibilidade de você fazer comparações. Por exemplo, no meu gráfico aqui, eu coloquei a palavra evangelização, primeiro comparado com histórias. Evangelização por história. Será que as crianças procuram evangelização por história? E aí o meu gráfico aqui ele deu uma linha vermelha dizendo que a procura por evangelização e por história está nesse patamar aqui. Então eu fiz uma segunda comparação pedindo ao Google Trends que comparasse a evangelização com história ou com música. O que elas procuram mais quando pensam em evangelização? E o Google Trends me deu uma segunda linha, essa linha aqui do alto, aqui amarela, e ele está dizendo que em relação à evangelização, essa linha azul aqui de baixo, em relação à história e música, as crianças procuram mais por música quando se fala em evangelização. Depois eu pedi ao Google Trends que fizesse uma comparação se eu fosse falar de evangelização com relação a textos. E aí o Google Trends disse assim, ó, essa é o total de pesquisa, essa é a estatística de pesquisa com relação à evangelização e texto. Depois, por último, eu pedi ao Google Trends que me falasse sobre cursos. Será que as crianças procuram por cursos sobre evangelização na internet? E aí o Google Trends me deu essa linhazinha aqui roxa, dizendo que esse é o grau de procura, esse é o nível de procura do curso de evangelização, no comparativo de evangelização e na procura por curso de evangelização. Então ele me deu um patamar. Então é realmente uma ferramenta importante, já que você quer alcançar mais crianças e quer saber qual é o maior nível de procura delas, se é por história, se é por música, se é por curso. E o Google, o maior atalho, né, a maior plataforma de pesquisa, ele diz para você, olha, se você quer evangelizar, coloca música, porque a maior procura da evangelização, o que as crianças procuram mais é música. E aí vai aumentando o nosso nível, a nossa capacidade de alcançar as crianças, estejam onde estiver, com essa nova ferramenta chamada internet. Na evangelização pela internet é necessário que haja um planejamento e criatividade. Planejamento e criatividade. Todo acesso precisa de interação. Todo acesso ele precisa de interação. Então, a interação é o sucesso do acesso. Eu vou repetir, a interação, as respostas das crianças, ela é o sucesso do acesso e da procura. Eu vou lhe dar aqui para você, já estamos encerrando, eu vou lhe dar duas formas dessa interação, duas maneiras de interagir com as crianças que lhe acessam pela internet. A primeira forma de acesso é com relação aos cursos bíblicos. É uma maneira muito interessante de você se relacionar, de aumentar o acesso à procura, o relacionamento com as crianças, é através dos cursos bíblicos. Você pode montar um curso bíblico, esteja onde você estiver. Mas eu não tenho capacidade, eu não conheço muito de internet. Aí entra a associação, né? Com certeza alguém na sua igreja conhece melhor as redes sociais, a internet com você, as planilhas. Então uma outra pessoa da sua igreja pode se associar a você. Você fica com responsável pela criação das histórias, das músicas, e o outro irmão vai lhe ajudar com os cursos bíblicos, com os acessos, com os questionários, com as pesquisas. Então é importante essa questão da associação com outros irmãos da sua comunidade.
Escolha também entre os seus irmãos, já que se você não puder, alguém que possa aconselhar essas crianças. Uma outra irmã do meu departamento, eu acho que ela pode me ajudar com relação ao aconselhamento. As crianças que estão tendo acesso a mim pela internet, elas precisam de ajuda, elas têm dúvidas. Então eu vou procurar alguém, um irmão, um pastor, um oficial, que possa me ajudar no aconselhamento dessas crianças com quem eu estou tendo acesso, a fim de retirar as suas dúvidas e lhe dar orientação espiritual. É bom lembrar também para você não esquecer dos intercessores. Busque pessoas na sua igreja, na sua família, que estejam intercedendo sempre pelo seu trabalho, pelo seu ministério. Então, que Deus lhe abençoe, querido. Eu espero poder ter lhe ajudado, de alguma forma, incentivado você, lhe mostrar que é possível sim usar essa nova rede que está nas nossas mãos, chamada rede virtual ou rede de internet, e que você nunca deixe de evangelizar. Saiba que ainda é tempo, é hora, ainda há possibilidade de ganhar as crianças para Jesus e levá-las para o céu. Deus abençoe. Eu espero ter podido ajudar você, de alguma forma incentivado você com relação à evangelização das crianças, e pense nisso, é possível, você consegue. Eu sou o presbítero Joaquim, foi um prazer estar com você nessa live. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.